Bem-vindas e bem-vindos, esse é o Dilemas. Não sei se é o seu, mas é o nosso podcast favorito, né, Luana? Ah, eu adoro. Eu também. Hoje, quinta-feira, Dilemas número 30. E aí a gente começou a fazer aquela nossa pesquisa nos e-mails. E aí pra cima e pra baixo, e olhando, e tem e-mail pra caramba. Até que surgiu uma coisa aqui entre nós dois e a gente resolveu dividir com vocês. Mas só depois da vinheta de Caboge, pode ser? Claro, solta a vinheta, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. A gente estava aqui nessa seleção que a gente sempre faz pré-gravação de dilemas para entender que pauta que a gente ia trazer, que e-mail que a gente ia ler. E muitos e-mails muito legais, mas aí eu disse assim, poxa, Pedro, sabe o que eu sinto? Que todos esses dilemas agora, nesse momento que a gente tá vivendo, tá tudo suspenso. Todos esses dilemas, que são dilemas tão profundos, tão difíceis, tão dolorosos em alguns casos, tá tudo ganhou uma outra perspectiva diante de tudo isso que a gente tá vivendo. E eu sei que tá um saco, né? Todo mundo falando disso, todo mundo falando de doença, de morte, de medo. Mas eu fiquei pensando que era uma oportunidade da gente se acolher um pouquinho. Eu fiquei super tocado quando você trouxe isso. E acho que faz bem. Eu acho que nós não somos especialistas da área médica, então assim, a gente não vai trazer aqui nenhuma dica ou orientação ou maneiras ou de se prevenir ou de nada disso, mas talvez a gente possa, com aquilo que a gente viveu esses dias, a gente possa na verdade fazer com que esse dilema seja uma conversa que comece hoje nesse episódio número 30 e que a gente continue ela entre a gente, seja por e-mail, seja nas redes sociais, seja da gente para pessoas que estão fora desse núcleo de audiência que está aqui ouvindo agora, mas talvez formas da gente lidar com isso. E tem uma coisa interessante que é quando você fala, né? Poxa, todos os dilemas parecem estar em suspenso por conta desse dilema maior que a gente está atravessando agora, né? Mas é bom também a gente ressaltar uma coisa que talvez seja um aspecto muito doloroso disso tudo, que os assuntos talvez estejam em suspenso, mas as vidas aparentam ter sido paralisadas. Ou seja, as pessoas continuam tendo que lidar sim com os seus dilemas, esses que elas vêm aqui dividir com a gente no e-mail, mas ao mesmo tempo tem essa paralisia diante do medo que se estabeleceu, das dúvidas, incertezas, em algumas pessoas o pânico, em outras o desconhecimento, uma certa ausência que isso também pode provocar pela vontade de se abster dessa conversa, mas no fundo estamos todas e todos no mesmíssimo barco. Muitas coisas, assim, eu tenho pensado essa semana. Eu tenho uma amiga que disse assim, a prioridade da vida mudou. E ela é uma pessoa que trabalha pra caramba, trabalha em agência de publicidade e tal. E eu fiquei pensando assim, cara, a prioridade da minha vida já mudou faz tempo. Já vem mudando. A gente tá aqui isolado na roça, né? Desde outubro a gente tá morando aqui nessa casa. E é como se tivesse feito um puta sentido agora tá aqui. É verdade. Eu lembro que nesse nosso processo de sair do plano piloto, né? Tipo, o centro da cidade aqui de Brasília e vir pro campo, pra zona rural, tinha um objetivo muito claro, que era estar mais com as crianças.
A gente queria estar mais perto deles. A gente queria estar mais perto de João. João tá com 11 e tava numa velocidade de assuntos e de quereres e de desejos que tava ficando um pouco descompensado ou descompassado na nossa visão, né? Assim, ele querendo coisas um pouquinho além do que a idade, né? É natural. Mas a gente disse, cara, vamos dar uma segurada nisso, né? Nesse processo que é tão intenso, que essa chegada da adolescência e todos esse mundo que se abre para ele. Vamos segurar um pouquinho. A gente consegue segurar 2 aninhos, 3 aninhos de João mais perto da gente? Consegue. E as crianças também vão ter um quintal, vai ser incrível. Então, a gente tinha muito claro que a gente queria. Mas é como se agora fizesse todo sentido estar aqui. Porque a gente está isolado, né? As crianças estão sem aula já tem mais de uma semana. E a casa compõe e ajuda a gente a passar o dia de um jeito mais suave. Não que seja fácil, não que esteja fácil, né? Não tá fácil. Mas em alguns momentos eu percebo uma suavidade, assim. Um ritmo mais cadenciado, mais leve até. No âmbito da prevenção que se faz urgente e mais do que necessária, o fato da gente estar aqui, vamos falar primeiro sobre esse ponto, assim, o fato da gente estar aqui coloca a gente numa posição de poder se cuidar. Um pouco mais, sim. De poder se cuidar, de ter muita consciência desse espaço que a gente ocupa e ter a natureza perto que faz uma enorme diferença. O segundo ponto é que, para além dessa coisa do isolamento, né, do distanciamento social, da prevenção, o que eu sinto, amor, é que eu fico pensando quais são os recursos que cada um de nós aqui tem para poder cuidar da saúde mental. Essa para mim tem sido a grande questão dessa semana. Não é o vírus. Pois é, porque aí num lugar talvez como esse que a gente tá agora, e eu concordo contigo, agora parece que faz ainda muito mais sentido quando a gente se vê nesse lugar que é o lugar dessa aquietação para poder se cuidar, né? Então, como é que cada uma e cada um de nós, com as ferramentas e recursos que tem, pode cuidar da saúde mental? Eu vou contar para vocês o que é que tem acontecido comigo, né? Eu tava viajando, passei 12 dias na Índia e lá era muito esse afastamento geográfico do fuso horário, da pouca internet que eu tinha disponível e que a gente ficava tendo pouquíssimas notícias durante o dia, também me fez me afastar das notícias brasileiras. Sim. Então as notícias que eu sabia sobre o Covid-19 eram as notícias da Índia e da Ásia, que por todas as questões são a prioridade do noticiário internacional, né? Principalmente ali. Então, e tinham 2 indianos no meu grupo, né? Tinha gente da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão e eu. E tinham os 2 mentores que eram indianos. E eles é que vinham trazendo as atualizações. E as atualizações que eles vinham trazendo eram atualizações que elas misturavam, ora, momentos de grande pânico, tipo quando começava a se falar da curva de propagação, e horas de muita tranquilidade quando eles diziam, essa próxima cidade que a gente está indo, nessa região, não tem nenhum caso suspeito, não tem nada, e aí a gente vivia aquilo, a gente foi vivendo aquilo ali de uma forma muito natural. Quando eu entrei no aeroporto, primeiro em Nova Delhi e depois em Dubai na conexão, e aí minha internet voltou, né? Aí é que eu comecei a voltar a olhar para o noticiário do Brasil e perceber o quanto, ponto 1, em relação às atitudes que eu via os países do hemisfério norte tomarem, o quanto o Brasil estava completamente atrasado em relação aos processos de distanciamento social, de entendimento da gravidade da pandemia. Falo isso do ponto de vista institucional, de um governo completamente bagunçado que está aí batendo cabeça até agora sem saber o que fazer. E o outro lado era o que é que a gente vai fazer diante de um cenário como esse, num país
que está desestruturado nesse sentido, mas como é que a gente, enquanto cidadão e cidadã, como é que a gente vai lidar com isso de forma a entender o tamanho dessa gravidade e, ao mesmo tempo, isso que eu vinha falando, que é como é que a gente vai se cuidar. Só que quando eu comecei a ler o noticiário, quando eu comecei a ver as redes sociais, eu rapidamente identifiquei que se eu ficasse ali, eu seria um daqueles que iria adoecer, não pelo vírus, mas pelo medo, pelo pânico, por tudo isso que nos paralisa. E eu resolvi dar uma freada nisso. Então você tá um pouco ausente das redes sociais. Eu tô muito. Para me proteger. Para me proteger. Foi um jeito que eu escolhi para me cuidar. Então, por exemplo, eu não tenho mais. Bom, eu já não tenho Facebook há muitos anos, mas eu não tenho Twitter, que é uma ferramenta que eu adoro, uma plataforma que eu adoro. Não tenho Twitter, nem no celular, nem no computador. O Instagram, eu ando postando umas fotos sobre essa viagem da Índia. Não me sinto muito hábil, nem capaz, nem de falar sobre essa história da pandemia, como a gente pode reagir, mas eu tenho visitado pouco. Hoje, especialmente quarta-feira, foi um dia que eu senti o peso dessa frequência. E aí eu disse, cara, tá muito ruim, não dá pra estar ali trocando. E assim, eu tenho muito claro que eu trabalhei muito emocionalmente pra conseguir dizer coisas que eu sei que vão ser boas de ser ouvidas pelas pessoas. Então, eu tenho consciência do papel que eu posso ter num processo como esse. Mas eu só posso ter se eu conseguir também me resguardar. Então, eu escrevi segunda, terça-feira eu não escrevi, hoje eu escrevi. E é muito bom ouvir que aquilo que eu tenho para dizer, de alguma forma, acolhe quem tá ali lendo. Mas eu não posso mais ficar... Eu não sou abastecida por essa moeda. Então, hoje, no final do dia, aqui em casa, a gente acendeu uma fogueira com as crianças. E foi um ritual super lindo, porque elas ficaram brincando. Eu fiquei ali, né, tentando pisar no chão, olhar para aquela madeira queimando, para aquele fogo. E, assim, canalizando toda a energia positiva que eu tenho dentro de mim para me abastecer. Porque a gente se esvai muito rápido nesse processo. Né? A internet, ela suga a nossa alma nesse processo e ela nos adoece mais até do que o vírus. Então, a primeira coisa, se é que a gente pode dizer, partilhar com vocês sobre o que a gente está fazendo nesse processo estamos diminuindo nossa velocidade nas redes. Eu acho que até diminuindo as velocidades de forma geral, assim. Isso é uma outra coisa. Tudo. Sabe que eu notei esses últimos dias, assim, as refeições estão com outro ritmo. Como a gente tá em casa, a gente vai vivendo cada um dos momentos e das etapas de um jeito muito mais presente naquilo que está acontecendo, e acho que isso abastece a gente de energia para enfrentar essa crise toda. Ao mesmo tempo, isso é o pânico de muita gente, né, Peu? Porque a gente tá tão desconectado do que é essa vida que acontece aqui e agora, a gente tá tão o tempo inteiro pensando em problema, num processo ansioso e adoecido, que esse convite de se isolar, de cuidar um do outro, de se cuidar, de estar aqui, de viver esse momento, ele é muito difícil para as pessoas. Eu acho que tem uma coisa entre nós que ela é atípica, mas eu acho que vale para a gente dividir com as pessoas, que é o seguinte: a partir das escolhas profissionais da gente, a gente passou a trabalhar muito mais perto um do outro. Sim. A gente passou a trabalhar em casa e não num coworking ou num espaço terceiro, mas em casa. A gente passou a conviver mais do que nunca, nós dois. Então, quando a gente fala desse distanciamento social,
Na verdade, a única coisa que mudou foi o tempo das crianças dentro de casa. Porque elas poderiam estar na escola, elas poderiam estar na natação, mas o que mudou radicalmente foi que elas agora não têm essas atividades, estão mais aqui. No nosso caso, uma reunião que tem fora, uma viagem que poderia ter para um curso, alguma coisa, não é exatamente a frequência atual da gente. Mas sabe o que eu acho que mudou radicalmente? É o entendimento que eu posso ir e vir. Eu não posso mais ir e vir. Ou, não, melhor, no Brasil, eu não devo, né? Ainda não está decretado que eu não posso. Mas eu não devo. E eu acho que isso mexe muito com as pessoas. Então, mexe muito com as pessoas. O que eu acho é que a gente, você e eu, a gente já tem uma vida que a gente está mais perto. Onde é que eu queria chegar com isso? É que, sabe você, Enzo, que sai de casa super cedo, vai pro trabalho, e você, Valentina, que sai de casa super cedo, vai pro trabalho. Um de vocês dois deixa a criança na escola e o outro busca. Tô dando exemplos aqui, viu, gente? Generalistas, mas só pra gente pensar numa rotina. E não almoçam todos os dias juntos e à tarde estão no trabalho novamente, cada um dos seus trabalhos. Ninguém dá banho na criança. Ninguém dá banho na criança, ou quando dá só é à noite, conta uma historinha e às vezes um chega, a criança já está dormindo, as crianças já estão dormindo. Isso não é uma rotina que a gente vivia. É aí que eu queria chegar. Sim. E aí o que acontece é o seguinte, tenho a impressão que muitos casais vão pro lado positivo e pro lado negativo, muitos casais vão voltar a se conhecer diante desse período de distanciamento social, que vão estar dentro de casa, eles vão relembrar de verdade quem o outro é. Isso vai servir para muita coisa legal de descoberta e isso vai servir também para alguns dilemas novos que vão surgir. Cara, eu acho que vai ser mais ruim do que bom. Porque eu acho que as pessoas, elas estão muito desconectadas, elas estão muito sem paciência. E aí soma-se a isso os medos reais que essa situação tá trazendo pra gente, né? Medo de adoecer, medo de morrer, medo de faltar comida, medo de faltar dinheiro. Então, as relações, elas ganham um nível de tensão que o dia a dia vai encobrindo. Tira o dia a dia, tira a rotina de trabalho, home office, criança, casa para arrumar. Cara, eu acho que o negócio vai ficar muito difícil. Então, sua opinião é que nesse ambiente de estresse, os casais que, na verdade, já estão desconectados e não sentem porque estabelecem essas rotinas de fuga, Sim. Né? De 10 horas no trabalho, de viagens a negócios e né, compromissos fora de casa. Essa desconexão, quando ela é interrompida para que as pessoas precisem conviver debaixo do mesmo teto, isso pode trazer questões. Eu acho que vai trazer muitas questões. Então, apesar de ser um episódio diferente, temos aqui um momento suposta pergunta do ouvinte. Oba! Caboja, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Então, a suposta pergunta do ouvinte é a seguinte, Luanda, veja, o que você está dizendo é que nesse ambiente de estresse e nessa falta de reconhecimento, já que as rotinas estabelecidas são outras, são de afastamento, casais vão ter problemas aí, né? Sim. Então tá. Como lidar, então, com essa pessoa quase estranha que você, Enzo, chama de Valentina companheira e você, Valentina, chama de Enzo companheiro, ou Valentina Valentino, ou Enzo, não importa. Mas o companheiro ou companheira que tá ali que você não lembrava mais que era daquele jeito. Como lidar com esse ilustre, quase desconhecido, que agora tá de novo 24 horas por dia debaixo do seu mesmo teto? E que nem separar a pessoa pode, né? Porque não vai dar pra ser... Não cartório fechou. Não vai dar pra separar essa semana, não. Não, cartório fechou, imobiliária também. Não vai dar pra separar não, viu, gente? Olha, eu tô lendo um livro muito fantástico, que eu tô apaixonada, que chama Sexo no Cativeiro, da Esther Perel. Esther Perel, ela é uma psicóloga incrível, uma terapeuta de casais, e ela fala sobre esse processo da reconquista dentro das relações. E o livro é sensacional, eu poderia fazer um dilema aqui só lendo o livro. Mas tem uma coisa que, assim,
você precisa ter vontade de conhecer novamente essa pessoa que está do seu lado. Se você não tiver vontade, olha, não tem nada, não tem terapia, não tem livro, não tem podcast, não tem nada que vá fazer você conseguir se aproximar novamente daquela pessoa. Então, o ponto de partida é, você quer conhecer aquela pessoa? Vale a pena você se aproximar novamente? Vale a pena pela história toda, pelo que já foi a relação, pelo que já foi o tesão, pelo que já foi o sexo? Vale a pena? Então, pronto. Esse é o ponto de partida. Você está agora diante do seu companheiro, da sua companheira, e você tem a chance de se reconectar se você quiser verdadeiramente. Você só não, né? Porque ninguém faz isso sozinho. É você e o outro. Então, eu acho que é o momento para ter um diálogo muito honesto sobre as vontades. E esse diálogo talvez não tenha tido espaço de acontecer porque essa vida estava muito ocupada. E o tempo agora é outro. Breve, provavelmente, a gente deve ter um isolamento um pouco mais radical. E aí essa circunferência, ela é uma circunferência muito pequena mesmo, muito estreita. Claustrofóbica. É que você vai estar ali com aquela pessoa e... Sabe o que eu tenho muito medo nesses momentos? De acontecer o seguinte, a gente fica falando aqui da possibilidade das pessoas se reconectarem através dessa vontade, e no fundo, uma coisa que eu acho que vai acontecer muito nas casas é um isolamento dentro do isolamento. É o cara, o Enzo, que vai pegar o computador no canto, porque o Wi-Fi continua funcionando, não transmite nada. A Valentina vai pegar o celular no outro canto. E aí no outro dia é a Valentina que vai estar no computador fazendo um trabalho que precisa, enquanto o Enzo está ali por enquanto com... Ou seja, num apartamento de 100 metros quadrados vai existir um abismo. Vai existir um abismo. Vai existir um abismo, porque o Wi-Fi ele fura a porta. Então, provavelmente o que vai acontecer, eu penso, não sei, tomara que inclusive eu esteja errado na minha previsão, mas o que eu sinto é, pelo fato do Wi-Fi continuar disponível, o que a gente vai ter é um isolamento dentro do isolamento. Ai, eu não tô tão pessimista assim, Não, sabe? Porque... Eu não tô pessimista não, porque a gente tá aqui nessa casa com mato, roça. Eu tô super otimista, eu tô preocupado com os meus amigos e amigas. Mas olha, porque assim, a pessoa não vai ter um ambiente com pessoas que ela vai poder conversar pelas próximas 2 semanas. Então, aquele companheiro, uma hora eles vão se esbarrar dentro de casa, entendeu? Eu acho que vão, mas acho que o que vai acontecer dentro desse isolamento, do isolamento dentro do isolamento, é que eles vão estabelecer um pacto silencioso de que esses encontros, digamos assim, dentro da própria casa, aconteçam naqueles momentos em que eles já estavam, de certa forma, habituados a se encontrar. Por exemplo, a hora da refeição, a hora de dormir. Eu odeio quando eu sou mais romântica do que você. Não, amor, de novo, veja só, eu acho que isso é uma realidade que você e eu, a gente simplesmente desconhece. Sim. Desconhece. Eu de verdade, eu tô falando preocupado com os meus amigos, que é exatamente isso, vamos falar coisas práticas. Você falou, né? Não vai ter mais as pessoas para encontrar do lado de fora porque vão estar dentro de casa. Aí vai estar nos 26 grupos de WhatsApp ou de Telegram, conversando, dividindo coisa, enquanto o companheiro ou companheira está ali do lado. O outro vai estar respondendo e-mails que, na verdade, não vão ter importância alguma diante da pandemia e do pandemônio, mas vai estar lá como uma forma de provocar esse outro isolamento, que é o evitar silenciosamente a conversa, o diálogo e essa vontade que você falou da Esther Perel, que ela traz no livro, das pessoas se conhecerem de novo, se descobrirem de novo. Ô, gente, faz isso não. Então, não faz pois isso é, não, tô levantando isso pra gente trazer uma mensagem, agora sim, para estas pessoas. Não se isolem Larguem dentro do isolamento, não. Eu acho também. O que eu ia propor era, gente, quando um tiver com o celular demais na mão, fala com todas as letras. Chega e dá uma lambida na orelha. Fala, venha cá, meu gato. Fala de uma forma clara, assim, cara, a gente tá aqui, vamos aproveitar para conversar,
Vamos aproveitar para falar. Fala sobre o livro que você está lendo. Toma aqui essa criança, cuida aqui um pouquinho dessa criança. Isso aí é a obrigação de quem está ouvindo a gente, que é mãe e pai de crianças, é olhar novamente para a sua relação com essa criatura. Mas eu queria falar sobre mais duas coisas. A primeira é que essa semana também a gente tem um quadro onde tem o nosso planejamento, né, da vida, e ele estava até junho, né, tinha os primeiros meses. E aí, Peu chegou da África, ó, da Índia, dizendo assim, a gente precisa rever esse quadro, né, e aí vamos rever hoje. E aí a gente planejou a vida novamente até agosto, de trabalho e tal. E isso me deu uma sensação muito boa, porque tem uma coisa desse momento que é muito angustiante, que é sentir que a gente perdeu todas as rédeas, né? A gente perdeu todas as direções, a gente tá assim, suspenso. Tá tudo em suspenso, como eu falei no começo. O que vai acontecer? A gente não sabe. A gente de fato não sabe, mas a gente pode querer coisas. E a gente precisa tomar muito cuidado, muito conta desse nosso querer, para não deixar isso ir pelo ralo, porque aí você fica à deriva totalmente. Então fazer esse quadro, refazer esse quadro, planejar coisas, pensar coisas, foi super importante, porque eu voltei para um prumo, assim, sabe? Que eu tava meio, ai meu Deus, e agora? Lascou, tá? Então que bom foi ouvir muito isso. bom. Que bom ouvir isso. Eu voltei da Índia muito empreendedor. Eu queria dizer para vocês, se preparem para mim. Adoro. E uma outra coisa que eu de verdade acho que esse momento que a gente tá vivendo vai ser incrível, que para mim é vem sendo um aprendizado, e eu venho falando muito disso na mentoria da Barca. Eu falo sobre isso, nos meus cursos eu falo sobre isso, nos meus atendimentos eu falo sobre isso, que é assim, a gente não controla nada. Essa impermanência da vida, ela precisa ser vista com bons olhos. Porque senão a gente se perde num mar de angústia. Então a gente está diante da maior concretização da nossa falta de controle. Então menos ego, menos egoísmo, menos... Que palavra eu posso usar agora? Sei lá. Mas assim, não está nas suas mãos. E aí, diante disso, como é que você escolhe viver? Vai escolher viver no medo ou vai escolher viver na abundância? Então, todos os dias a gente está acordando e está encarando a nossa falta de controle. O que você faz com essa informação? Essa questão é maravilhosa. Casais e não casais também, pessoas, dilemas que escutam a gente, anotem coisas, escrevam os sonhos que estão aí em você, que podem estar silenciados por esse momento, mas que você sabe que eles existem. Escrevam, coloquem no papel. Lembrem de olhar para eles, lembrem de olhar para os pequenos desejos e para as grandes vontades. Mesmo, mas faça isso não como um diário somente. Faça isso como algo que pode te abastecer durante esses dias que a gente vai estar distante umas das outras e uns dos outros, para que você se aproxime de você mesma, de você mesmo. Esse momento, talvez, de reclusão seja um baita recado, porque a gente tem se desconectado das essências. A gente se desconectou totalmente do sentido de coletividade. Então, o fato de agora a gente não poder agir de forma coletiva talvez seja um baita recado para a gente dar valor a isso. Dar valor àquilo que é construído e que só pode existir coletivamente. Agora, na solidão, nas nossas solitárias, ainda que confortáveis que são nossas casas, nossas camas, né? Nossas toalhas, nossas pessoas desse círculo, do primeiro grau de proximidade. Apesar de todo esse conforto, o isolamento, o exílio é uma dor. Mas que a gente olhe para esse momento para tentar se reconectar com a gente mesma e com a gente mesmo. Escreva. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês era isso. Assim, escreva esses seus sonhos. A segunda coisa é, se a internet
e as redes de comunicação que a gente tem à disposição, se elas podem servir para alguma coisa agora, que essa coisa seja a gente, na hora de escolher com quem a gente vai falar, com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai dialogar, quem a gente vai perguntar se está bem, quem a gente vai se preocupar e vai querer trocar, e vai querer ouvir, vai querer falar. Escreva também gente que faz parte da vida da gente agora, gente que a gente possa ter se desconectado por alguma razão. Utilize esse aparelho móvel aí que você tem para de repente, se nesse seu processo de reconexão, também lembrar quem são as pessoas que acompanham a sua jornada, quem são as pessoas que vêm acompanhando a sua jornada. E falo isso por um motivo muito simples. As pessoas que mais conhecem a gente, que acompanharam a trajetória da gente, são as pessoas que mais sabem sobre a gente, a razão da gente estar aqui agora, né? Então essas pessoas também ajudam a gente a relembrar quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente sempre quis ir. Porque depois que isso tudo passar, e vai passar, porque é uma pandemia e ela passa, ela vai ter o prazo de validade dela, a gente vai precisar retomar as vidas da gente, não vai? Que a gente retome de um lugar melhor, né, Peu? De um lugar melhor com quem a gente acredita que seja o melhor. Nossa, totalmente. Eu queria muito agradecer hoje. E eu acho que esse é um bom exercício nesse caos, assim. Porque ter esse espaço de diálogo com vocês é importante pra gente. E ter decidido hoje não ler nenhum dilema e falar desse nosso dilema universal, que estamos todos juntos enfrentando ele, eu acho que foi importante pra mim. Obrigada. Que bom. Pra mim também, eu tô tentando ficar realmente muito sereno. Aquilo que eu falei de me ausentar um pouco das redes, é isso. Mas acho que a gente pode se ajudar cada dia mais. Inclusive porque essa é uma ampulheta que, a partir do momento que a gente girou essa ampulheta e o tempo está correndo, ela é engraçada, essa sensação da ampulheta, né? Porque a gente vê o tempo passando com a areia escorrendo. Mas no fundo, à medida que o tempo for passando, pelo tempo que a gente for vivendo esse isolamento, a gente vai se sentir cada dia mais sufocado. É como se a gente estivesse na parte da base da ampulheta e a areia estivesse caindo em cima da gente. Então, vamos estender de verdade a mão. Ainda que distante geograficamente, ainda que seja um gesto no ambiente digital, ou seja, virtual, mas vamos praticar essa capacidade que a gente tem, que é inerente ao ser humano de ser coletivo, de pensar no outro também, entender as questões de alteridade, sabe? Quem é o outro que se põe diante da gente, quais as demandas que a gente tem. Olha como esse momento que a gente está atravessando é simbólico em relação a isso. Veja, a gente se cuida não apenas por nós mesmos. Quando a gente se cuida, se previne, se isola, né, se afasta, se distancia, no fundo, além da gente estar fazendo esse gesto por nós, a gente está fazendo esse gesto por quem a gente sequer conhece. Porque a gente não cria elos de propagação para esse vírus. Então as pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade, elas, de certa forma, com o gesto da gente se isolar, isso ajuda a que essas pessoas, não, de certa forma, não sejam atingidas. Então, que recado bonito esse da gente lembrar o tempo. A gente vai ter que lembrar, gente, que o outro existe, que a outra existe, que nós somos seres que convivem. E apesar da gente ter, como presidente da República, um desvairado, né, que até ontem não entendia a gravidade disso tudo que está acontecendo, apesar da gente ver grupos que estão desdenhando da seriedade disso tudo, apesar da gente ter pessoas que estão em prédios isolados e as crianças estão brincando juntas, eu sei que pode ser muito enlouquecedor ter uma criança no apartamento trancada, mas é o que precisa ser feito. Esse momento que a gente está vivendo não é férias, não são férias adiantadas, é real. A gente precisa se cuidar, a gente precisa ficar em casa, precisa dar conta das nossas crianças.
precisa ajudá-los a atravessar isso, sabe? Eu tenho enfim, esse é o meu trabalho, né? Assim, com as famílias. O que é que vocês querem modelar para suas crianças nesse momento? Como é que vocês vão atravessar essa crise tão nova, tão difícil que está diante dos nossos olhos? Como é que vocês estão modelando isso para as crianças, sabe? A gente precisa cuidar delas. Elas precisam da gente. E elas não podem estar brincando com outras crianças. É sério, é radical. Então, fiquem em casa, se cuidem. É tempo de aconchego. É tempo de chamego. É tempo de chamego entre os nossos. E que a gente se observe muito. Que a gente se olhe muito. Que a gente se cuide muito. E esse vai ser um belo recado para a gente. E principalmente para as nossas crianças. Assim, apesar de não entenderem a complexidade do tempo, de entenderem o que pode significar esse nosso gesto. Isso eles têm capacidade total de entender. Eles têm capacidade de entender o que é esse processo de acolhida, e mesmo que não saibam nomear, eles vão saber sentir essa acolhida. Eles vão saber sentir essa mudança completa de rotina e também de paradigmas, que só a proximidade é capaz de fazer. Então, vamos tentar subverter a lógica do isolamento e pensar que, na verdade, nós não estamos isolados, nós estamos aconchegados para poder atravessar juntos, apesar do distanciamento físico, mas juntos atravessar esse perrengue gigantesco, que é muito maior do que qualquer dilema e que tem, inclusive, paralisado os nossos dilemas, como a gente começou hoje aqui falando, né, amor? É isso, gente. Dilema 30 tá terminando hoje. Dilema 32, como prometido, segue o planejamento inicial de ser um dilema de perguntas e respostas. Então, já tem um monte de pergunta muito bacana, mas se você quiser mandar a sua, escreve pra gente, luabarros@redeamparo.com.br ou então para oi@pedrinhofonseca.com.br. A gente já tem perguntas para fazer um especial Dilemas 32 de 18 horas. Mas a gente vai. A gente está fazendo o exercício de aglomerar por tema, para que a gente tenha sessões ali dentro das perguntas, porque elas vão permeando assuntos parecidos. Então, às vezes, tem uma pergunta de um que conversa com a pergunta do outro. A gente está fazendo esse agrupamento. Vai ser um episódio super interessante, porque vai ter um formato realmente completamente diferente dos dilemas tradicionais, desse também, inclusive, que é esse formato de perguntas mais rápidas, respostas mais rápidas. Então vai ser divertido. Vai ser divertido, vai ter uma frequência diferente. E aí vamos ver se depois disso vocês ainda têm mais algum dilema ou se eu estava certo mesmo. Não, desculpa, eu acho que você não tá certo, não. Um beijo. Até quinta que vem. Se cuidem. Beijo, gente. Fiquem seguros em casa. E se aproximem, se conectem ou se reconectem. E lembrem de usar com moderação as redes sociais, a internet. Tente mudar a lógica e, ao invés de ficar absorvendo e disseminando, tente talvez aproveitar a possibilidade de ter contato com as pessoas que te fazem bem. A alma e ao coração. E a cabeça, claro. Um beijo enorme, até quinta-feira que vem. Obrigado por estarem aqui. E certamente esperamos que hoje esse episódio tenha sido ouvido inteiramente em casa. Solta a vinheta, Caboge. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.